Boa noite, meus amados. Estamos aqui nessa quinta-feira, dia 26 de novembro, 7 horas e 30 minutos da noite. Estamos juntos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje é a sétima parte desse tema tão importante. As poderosas e gloriosas obras do Espírito Santo em nossas vidas, parte 7. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor, pedir que o Espírito Santo fale com você, ministre a palavra ao teu coração, dê a você entendimento sobre a palavra, vivifique a verdade dentro de você, transforme a sua vida, que essa palavra não volte vazia, mas cumpra o seu propósito. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, nós te damos todo o louvor. Quero aqui, Pai, te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecer pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Te agradecer pelo glorioso Espírito Santo. Te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, abençoe essa live. Abençoe esse momento que nós vamos passar juntos. Abençoe a todos que estão nos assistindo nesta hora e aqueles que irão assistir posteriormente. Que esta palavra possa penetrar em cada coração, cair em boa terra e dar muitos frutos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você, a meditar um pouco sobre essa pessoa gloriosa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o glorioso Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita em nós, e é Ele que nos guia a toda a verdade, é Ele que nos fortalece, Como nós temos ensinado nas últimas semanas, hoje já é a sétima parte, domingo é a oitava e última parte dessa série, Nós temos falado sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E sendo Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, soberano, Ou seja, Ele tem os mesmos atributos que o Deus Pai e o Deus Filho. E é interessante que na Nova Aliança, no Novo Testamento, Ele habita em nós por causa do novo nascimento, por causa da salvação que recebemos em Jesus. Entretanto, o fato do Espírito Santo habitar em nós não significa que Ele irá realizar todas as obras que Ele veio fazer, independentemente das nossas decisões, das nossas atitudes. Não. Ele jamais vai passar por cima do nosso livre-arbítrio. Jamais Ele vai nos obrigar. Nós temos falado, e vamos até domingo, falar das 15 principais obras do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós já falamos até aqui de 10. Vamos repetir essas 10. Vamos revisar elas agora, rapidamente. E depois eu vou dar mais 3. E aí vai faltar 2. Essas 2 nós vamos falar domingo agora, no culto. Dia 29 é o nosso culto de domingo, culto de celebração e de coleta de alimentos, E aí nós vamos abordar. É importante entender, quando Paulo diz em primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, quando ele diz: não apague o Espírito, ou não entristeça o Espírito Santo. Quando que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando que nós apagamos o Espírito Santo? É quando nós não nos submetemos à palavra. É quando nós
não nos entregamos à comunhão com o Espírito Santo. É quando nós endurecemos o nosso coração e não seguimos a direção do Espírito Santo. Quando nós endurecemos o coração, rejeitamos e resistimos à palavra e não a praticamos como devemos praticar, né, nós estamos apagando o Espírito Santo, ou resistindo ao Espírito Santo, ou entristecendo ao Espírito Santo. E então ele não vai conseguir realizar todas as obras que ele gostaria de realizar, não porque ele não possa fazer, não porque ele não queira fazer, mas porque nós fechamos o nosso coração, porque nós endurecemos o nosso coração, porque nós resistimos a ele. Por isso que é importante praticar a palavra de Deus, é importante passar tempo a sós com o Espírito Santo. Nós falamos na semana passada da primeira obra do Espírito Santo na nossa vida, que está lá em João 16, do 7 ao 11. Ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Né? Glória a Deus por isso. Quem nos convenceu foi Ele, não foi homem nenhum, foi Ele que nos convenceu. E a partir desta primeira obra, nós nos arrependemos, reconhecemos nossa condição pecaminosa, separada de Deus, e a necessidade de nascer de novo. Aí nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, confessando a Cristo com a nossa boca, crendo com o nosso coração e convidando Ele para entrar no nosso coração. Quando nós fizemos isso, aí nós demos condições para o Espírito Santo fazer a segunda obra na nossa vida, o milagre do novo nascimento. Aí nós nascemos de novo. O Espírito Santo operou o milagre do novo nascimento. Aí nós recebemos a vida de Deus, nós recebemos a natureza de Deus e nos tornamos uma nova criatura em Cristo, filhos, herdeiros e co-herdeiros. A partir do novo nascimento, nós fomos conectados com Cristo, ligados com Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em nossos corações. A partir do dia que você nasce de novo, o Espírito Santo faz dentro do seu coração morada, ele habita em você, e aí ele vai realizar a terceira obra, batizar o teu espírito no poder e no fogo do Senhor, dando a você a maior evidência do batismo com o Espírito Santo, que é o dom de orar em línguas, para que você possa se edificar na fé todos os dias, edificando na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Essa é a terceira obra do Espírito Santo, batizar você com poder, com fogo, dar a você o dom de orar em línguas, para você se fortalecer, se edificar e estar devidamente habilitado, ungido e preparado para pregar o Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo e ganhar almas para Cristo. Aí vem a quarta obra do Espírito Santo, é renovar o seu entendimento através da palavra de Deus que Ele revela ao teu coração. E então Ele te guia a toda a verdade. João 16, 13. Ele guia você a toda a verdade. É Ele que abre a tua mente. É Ele que arranca o véu. É Ele que te dá o espírito de revelação e de sabedoria. É Ele que te dá entendimento da palavra. Glória a Deus pelo Espírito Santo. A quinta obra do Espírito Santo é fortalecer a sua fé e libertar você da dúvida e da incredulidade. Judas, verso 3, 19 e 20. Né? Quando você ora no Espírito, você edifica-se na sua fé santíssima. Você se fortalece na sua fé. Né? E isso é maravilhoso, porque aí você consegue, né, superar a dúvida e a incredulidade com a ajuda do Consolador Espírito Santo. A sexta obra do Espírito Santo é curar e restaurar o nosso caráter, aperfeiçoando em nós as 9 virtudes do fruto do Espírito que estão relatadas em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. A sétima obra do Espírito Santo
é restaurar e curar a nossa personalidade, para que ela possa refletir a personalidade de Cristo, nos curar das doenças da alma, das bipolaridades da alma, dessa gangorra emocional, né? Dessa oscilação no nosso temperamento. Só Ele tem esse poder de fazer isso, né? Outra obra gloriosa do Espírito Santo é desenvolver em nossos corações, essa é a sétima obra, a sexta obra do Espírito Santo, desenvolver em nossos corações os valores eternos do reino de Deus, dando-nos visão de eternidade, nos libertando da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida, das ambições desse mundo, né? Para que nós entendamos que nós estamos aqui de passagem. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra e embaixadores do reino nessa terra. Jesus deixou claro: vós não sois deste mundo, como eu também não sou, né? Por isso Jesus falou: Pai, eu não os peço que tire eles do mundo. Por que Jesus falou: não os tire do mundo? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas guarde eles do mal, né? Para que esse sistema maligno de filosofia de vida, de valores, não venha dominar a nossa vida, né? A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. A sétima obra do Espírito Santo, né? Na verdade a 10ª obra do Espírito Santo, nós falamos, né? Essa é a 10ª, revelar o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus, quando permitiu que você nascesse, não importa as circunstâncias pelas quais você nasceu, certo? Não importa. O que importa é que Deus permitiu que você viesse a esse mundo, porque Ele te escolheu para que você cumpra um propósito nesta terra. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você cumpra um propósito em prol do seu reino, um propósito que faz parte desse plano. Mas vai te capacitar a cumprir esse plano. Essas foram as 10 primeiras obras do Espírito Santo que nós já ministramos. Hoje eu vou dar mais 3 obras do Espírito Santo, totalizando 13. Vai faltar 2. Domingo nós damos essas 2. A 11ª obra do Espírito Santo, né? Na verdade, essa é a 10ª, desculpa, é manifestar por nosso intermédio os dons do Espírito Santo. Essa é a 10ª. Nós também falamos terça-feira, né? Quando Deus nos chama e nos dá dons espirituais, é para nos capacitar a funcionar no corpo de Cristo. Nós falamos que há 9 dons espirituais, 3 dons que mostram alguma coisa, que é o dom da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria e discernimento de espírito, 3 dons que falam alguma coisa, que é, né, a oração em línguas, a interpretação das línguas e o dom da profecia. E 3 dons que fazem alguma coisa, que é os dons de curar, operação de milagres, maravilhas e a fé, né? Então, aí completou 10, completou 10. Agora eu vou dar a 11ª obra do Espírito Santo. Glória a Deus. A 11ª obra do Espírito Santo, né, a base dela está em Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 16. Ele fala: desenvolva a sua salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar.
né? Para que vós sejais luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro nesse mundo, né? Veja bem, nós recebemos uma nova natureza, que é a própria vida e a própria natureza de Deus. Veja bem, essa nova natureza, ela tem dentro dela o poder, as habilidades de Deus, né? Só que nós precisamos ser treinados pelo Espírito Santo a viver segundo essa nova natureza, né? O Espírito Santo, ele tem uma função específica de ser um tutor do crente. O que é um tutor? Um tutor, eu vou te explicar o que é um tutor. Quando o príncipe Charles teve os 2 filhos com a princesa Diane, né? O que ele fez? Tá? Ele entregou esses 2 filhos a um tutor. O que é um tutor? É aquela pessoa que vai pegar a criança, né? Que são filhos de príncipe, netos da rainha da Inglaterra e do rei da Inglaterra, e eles vão treinar essa criança para ela pensar como um príncipe, sentir-se como um príncipe, falar como um príncipe, se vestir como um príncipe, comer como um príncipe, se comportar como um príncipe. Porque você imagina o seguinte: se essas 2 crianças se misturam com qualquer outra criança do Reino Unido, qual é a tendência de uma criança que se mistura com outras crianças, mesmo sendo príncipe e futuros reis da Inglaterra, futuros príncipes da Inglaterra, herdeiros do trono do Reino Unido? É desenvolver a mesma mentalidade e os mesmos hábitos e sentimentos de qualquer criança comum. Só que eles não são comum, eles são príncipes. Então eles foram entregues na mão de tutores, para que eles sejam treinados, fossem treinados na maneira de pensar de um príncipe, né? Na maneira de se sentir como um príncipe, na maneira de se falar como um príncipe, se vestir como um príncipe, comer como um príncipe e se comportar como um príncipe. Agora, olha que coisa maravilhosa. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, príncipes do reino de Deus, eu e você. E aí o que Deus fez quando nós nascemos de novo? Ele nos entregou aos cuidados do tutor, do Espírito Santo. Ele é o nosso tutor, e Ele quer nos treinar a viver segundo essa nova natureza, pensando como um príncipe do reino, crendo como um príncipe do reino, se sentindo como um príncipe do reino, falando como um príncipe, se comportando como um príncipe, vivendo à altura dessa nova natureza, que o apóstolo Pedro diz em 2ª carta, capítulo 1, do 3 ao 12, que essa nova natureza operando em nós, nos livra das paixões e corrupções desse mundo. Glória a Deus! Nós precisamos ser treinados pelo glorioso tutor Espírito Santo, aperfeiçoando a nossa nova natureza, nos ensinando a viver à altura da natureza de Deus nas nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus pelo Espírito Santo. A pergunta é: nós vamos permitir que Ele faça isso? Nós vamos dar a Ele essas condições para que Ele possa nos treinar, nos preparar, nos aperfeiçoar nessa nova natureza? O Espírito Santo veio para fazer isso. Agora, para Ele fazer, eu e você precisamos dar condições favoráveis, orando, meditando, passando tempo a sós com Ele. Essa é a 11ª obra do Espírito Santo.
a 12ª obra do Espírito Santo na nossa vida é nos preparar para o arrebatamento. Está lá em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 27. Né? Ele, além de nos alertar a respeito da proximidade do arrebatamento, da iminente segunda vinda de Cristo e do arrebatamento, ele veio nos preparar para esse arrebatamento, santificando a noiva pela lavagem de água pela palavra de Deus. Através dos processos de santificação e purificação, o Espírito Santo restaura a noiva de Cristo, santifica a noiva, purifica a noiva, preparando a noiva para o grande dia do casamento com o nosso noivo, Jesus Cristo. O que vai ser o arrebatamento? Vai ser o casamento da noiva com o noivo, na presença dos anjos e do Pai. E aí depois nós vamos participar das bodas do Cordeiro, olha aí, e receberemos os galardões, a recompensa, por tudo que nós fizemos em prol do reino de Deus. Né? Você vai deixar ele te preparar para o arrebatamento? Talvez você esteja perguntando, né? Se a salvação é pela graça, por que eu preciso ser preparado para o arrebatamento? Porque Hebreus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Entendeu? Nascer de novo foi um milagre instantâneo no nosso espírito. Foi instantâneo. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, de maneira instantânea, o Espírito Santo entrou no nosso coração, arrancou a natureza de Adão, aquela velha natureza, e nos deu a nova natureza, a natureza de Cristo. Naquele momento nós nascemos de novo. Naquele momento, né, o nosso espírito recebeu a própria vida e natureza de Deus. Porém, isso aconteceu no nosso coração, no nosso espírito. Mas a nossa alma, ela veio do mundo contaminada, cheio de contaminação do pecado, com a mente contaminada, as emoções doentes, a vontade doente. Aí que entra esse processo da santificação e da purificação, operados pelo Espírito Santo, na nossa alma, purificando nossos pensamentos, purificando nossos sentimentos e purificando a nossa vontade. 3 coisas que o Espírito Santo quer purificar e santificar na nossa vida. Purificar e santificar nossos pensamentos, substituindo todo o pensamento maligno pela palavra de Deus, os pensamentos de Deus. Santificar e purificar nossos sentimentos, arrancando medo, mágoa, rancor, inveja, todos esses sentimentos malignos, pelo amor, pela paz, pela alegria. Né? E santificar e purificar nossas vontades, nossos desejos, nos libertando das concupiscências da carne, dos olhos, da soberba da vida, da malícia, da pornografia, da prostituição, né? Da impureza, da lascívia, né? E das ambições terrenas. Quem é que faz isso? O glorioso Espírito Santo, nos santificando, nos preparando para esse grande dia que está chegando. As trombetas soarão e Cristo arrebatará a sua noiva, para que nós possamos nos encontrar com Ele entre as nuvens. E assim nós vamos conhecer face a face o nosso noivo. E nós vamos poder estar para sempre com Ele. Glória a Deus. Agora a pergunta é, nós vamos deixar o Espírito Santo fazer isso? Nós vamos dar a Ele essa condição de nos santificar, de nos purificar, de limpar nossa alma, limpar o nosso coração da impureza, de todo mal? Ele não vai fazer isso sem que nós
né, venhamos dar condições para isso. Entendeu? Talvez você pergunte, como é que eu faço para que Ele me dê essa condição? Meditando na palavra dia e noite, orando no Espírito, meditando na palavra, passando tempo a sós com o Espírito Santo. Não tem outra maneira. Né? Agora, a 13ª obra do Espírito Santo nas nossas vidas está lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, que diz que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para que por meio dele nós possamos conhecer tudo o que nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Essa é a 13ª obra do Espírito Santo. Revelar a mim, revelar a você, tudo o que nos foi dado gratuitamente por Cristo Jesus, por intermédio da sua obra vicária, sua obra substituta na cruz do Calvário. Diz a Bíblia, né, em Gálatas 3:13 e 14, que nós somos resgatados da maldição da lei e fomos abençoados com as bênçãos de Abraão. Diz também em Efésios 1:3 que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo. Diz também em Hebreus 9 que quando o testador morreu, ele nos deixou um testamento que já está em vigor há 2000 anos. E o que um testamento consta? Uma herança. Ninguém deixa um testamento sem que tenha uma herança para deixar para os filhos. Entendeu? Pessoas que têm posses, né, eles já fazem um testamento antes de morrer. Né? Ele já faz um testamento, já deixa tudo pronto. Ó, no caso da minha partida, né, eu deixo aqui esse testamento. E o que vai estar no testamento? É a partilha de bens. Ó, uma parte dos meus bens vai para tal filho, outra parte vai para minha esposa, outra parte vai para outra filha. Quer dizer, o dia que ele morrer, esse testamento entra em vigor. Aí os filhos, né, com posse do testamento, eles tomam posse da sua herança, cada um na parte que recebeu. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Romanos capítulo 8, verso 17 diz que se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós recebemos uma herança. Nós recebemos uma herança do nosso Pai Celestial. Colossenses 1,12 diz que nós fomos feitos idôneos, aptos, capazes para desfrutar da parte da herança que nos foi dada em Cristo Jesus. Não é maravilhoso saber disso? Não é bom saber disso? Há uma parte da herança de Deus que pertence a você. Você não precisa fazer campanha para receber essa parte. Você não precisa fazer barganha com Deus. Você só precisa, tá, através do Espírito Santo, tomar conhecimento dessa herança por uma revelação da palavra ao teu espírito, crer nessa palavra, confessar essa palavra e agradecer pela fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus por essa herança gloriosa que Ele deixou para nós e nos deu gratuitamente. Não é lindo isso? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Toma posse da tua herança. Toma posse dessa herança gloriosa, não é? E Deus quer que você desfrute dessa herança. Se Deus não quisesse que você desfrutasse dessa herança, Ele não mandava o Espírito Santo para te revelar tudo que te foi dado em Cristo Jesus gratuitamente. O Espírito Santo iria esconder de você tudo isso. Mas pelo contrário, Ele veio para revelar a você toda essa herança, toda essa riqueza que foi dada a você gratuitamente em Cristo Jesus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, né? Glória a Deus, está vendo só que maravilha? Quantas coisas o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua? Já falamos de 13 obras, né? Glória a Deus. No domingo agora, quero convidar você a fazer a inscrição, tem aí, né, na nossa página do Face, você que tem aí os grupos do WhatsApp,
venha participar conosco do culto, ou se você não puder mesmo vir presencialmente, assista pela nossa página aí da IHM, no Facebook, e depois vai estar também disponível no nosso canal do YouTube. Esse culto agora do dia 29 de novembro, 5 da tarde. Nós vamos estar trazendo também a coleta de alimentos, né? Eu conto com os nossos amados irmãos, trago os alimentos, dou os alimentos, os líderes e vice-líderes de célula, anfitriões, mobiliza o pessoal, vamos arrecadar os nossos alimentos, colabora para que aumente a nossa arrecadação, porque nós temos um trabalho lindo, todo mês já há mais de 20 anos, apoiando 18 ONGs parceiras, apoiando a agência missionária, apoiando dezenas de famílias necessitadas, com doação de alimentos, né? Internação de dependente, trabalho lindo que a nossa igreja tem feito, e queremos continuar fazendo, porque é uma direção do Senhor e é um mandamento, amar o próximo como a si mesmo, e ajudar o pobre e necessitado. Amém? Você gostou dessa ministração? Dê um curtir aí, ó, e comenta aí, faça um comentário, né? E compartilha esse estudo, compartilha para que mais pessoas possam assistir, tá bom? E nós temos também os nossos dados bancários da IHM, nós temos um trabalho lindo de apoio aos missionários no Amazonas, no Sertão do Nordeste, a Piaí Itaoca, KMCC, lá na Europa, na África, na Ásia, na Índia, na Coreia, no Oriente, e nós precisamos de recurso financeiro para que a gente possa enviar essas ofertas e abençoar esses homens e mulheres de Deus que estão dedicando suas vidas a pregar o Evangelho no mundo todo. E esse é o papel da igreja: orar pela obra missionária, treinar e enviar missionário e sustentar missionário, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai glorioso, Pai bendito, quero aqui agradecer ao Senhor, te agradecer, meu Pai, te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor nos concedeu de pregar a Tua palavra, de pregar o Evangelho, de ensinar a respeito do Espírito Santo. Que esta palavra não volte vazia, Pai, mas cumpra o seu propósito, que é fortalecer, edificar, salvar, curar, restaurar, pois a Tua palavra não volta vazia, Pai. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Senhor, fortaleça cada um, derrama do Teu amor em cada coração, derrama da Tua paz, derrama da Tua unção, derrama do gozo do Espírito Santo, cura os enfermos, fortalece, Pai, aquele que está fraco, levanta o caído, Pai, profetizo bênção sobre a sua vida, receba nessa noite, para você e a sua família, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Uma ótima noite de quinta-feira para você e para a sua família, uma sexta-feira de vitória, um fim de semana abençoado, e até domingo às 5 da tarde. Deus abençoe os irmãos.